Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sábado. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro de 2025. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus nesta tarde de sábado, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso e Ele está conosco nesta tarde para nos dar vitória. Deus está comigo, Deus está com você e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Você que está aqui comigo, receba a tua vitória, a tua bênção, que o Senhor possa te visitar nesta tarde, com toda a sorte de bênção, naquilo que você precisa, naquilo que você tem buscado ao Senhor, que o Senhor possa te visitar em nome do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, aqui depois que Paulo fala sobre as armaduras, no versículo 18 em diante, olha só o que diz numa versão que eu estou aqui na minha mão, Nova Versão Transformadora, NVT, esta versão da Bíblia que eu estou nas minhas mãos. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar esta mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Que maravilha, meus irmãos? Aqui, Paulo terminando a sua carta aos irmãos de Éfeso, aqui ele fala, fala sobre as armaduras de Deus, agora ele fala sobre a oração, É o que nós temos dado prioridade aqui no nosso canal. Falar sobre a oração, temos esse trabalho de oração, todos os dias, 3 vezes aos dias, e sempre também levando a palavra de Deus. E olha que mensagem bonita nesta linguagem, Nova Versão Transformadora, NVT, no capítulo 6, no versículo, depois da armadura, no versículo 18, depois que Paulo fala sobre as armaduras, agora ele fala sobre a oração. A gente então subentende que precisamos nos revestir com as completas armaduras de Deus, mas não podemos ficar sem orar. A oração, irmãos, a oração é o veículo que nós temos para chegar a Deus. Deus deixou esta graça para que possamos orar, buscar a face dele, desde a antiguidade. O homem busca a Deus através da oração. Quando nos joelhamos, quem pode, não que Deus ouve só quem está de joelho, estou dizendo para quem pode. Deus, ele olha a postura do coração, mas se não adianta eu prostrar diante de Deus, me joelhar, pôr a minha boca no pó, se o meu coração não estiver quebrantado, se o meu coração não estiver disposto a obedecer. Então, Deus olha muito a nossa posição interior, porque devemos chegar a Ele na dependência, como falamos de manhã ou de madrugada, sobre o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. É aquela pessoa que sabe que depende de Deus, sabe que sem Deus ela não faz nada. É aquela pessoa que é totalmente dependente de Deus. E isso agrada a Deus. Deus não vai, vamos dizer uma palavra do mundo aí, Deus não vai com a cara da pessoa autossuficiente.
né? Deus não vai com a cara com a pessoa, daquelas pessoas autossuficientes. Eu faço, eu sei, eu aconteço. Se não fosse eu. Se não, né? Se não, aquela pessoa que acha que ela é alguma coisa e não precisa de Deus. Agora, Deus se agrada daquela pessoa que é humilde, de coração quebrantado. Aqui não estou falando de riqueza nem de pobreza. Tem ricos que são humildes, tem pobres que são arrogantes. Estou falando aqui de postura diante de Deus. Então Deus se agrada com aquela pessoa que chega diante dele com sinceridade, não é da boca para fora somente, mas com sinceridade, mostrando a total dependência de Deus. Reconhecendo que Ele é Deus e nós somos apenas servos. Então aqui Paulo, ele ensina, depois que nós revestirmos com toda a armadura de Deus, aí devemos orar no Espírito, orar consigo próprio, orar, né, ali por dentro, você falando consigo, não consigo, mas falando com Deus, mas talvez sem proferir voz. Aonde você está, você pode estar orando em Espírito, né? Em casa, no trabalho, na rua, aquela comunhão com Deus. Então Paulo fala, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Então é aquele negócio que eu falei para vocês. Não tem como eu ficar ali orando 24 horas, mas tem como eu ficar ligado com Deus. Estou trabalhando e falando com Ele. Estou ali fazendo o meu serviço em casa, a dona de casa, e falando com Ele. Então é aquela comunhão. Paulo fala aqui, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Olha que lindo. Paulo instruindo, depois das armaduras, que nós precisamos tomar posse e nos revestir. Não é Deus que vai nos vestir, é nós que precisamos nos revestir, tomar posse daquilo que está disponível para nós. E agora, Paulo, além desse revestimento, que vai da cabeça aos pés, precisamos de estar em oração. A oração nos dá sensibilidade. A oração nos dá percepção quando o inimigo está nos atacando, nos afrontando. Porque a nossa guerra é espiritual. E quem não está em espírito, quem não está em oração, irmãos, ela começa a brigar, né, lutar, guerrear com a carne, com pessoas. Com as pessoas que se levantam contra ela. Mas quando estamos sendo guiados pelo Espírito, quando temos uma vida de oração, quando temos comunhão com Deus, a nossa luta é espiritual. Vai além desse mundo físico. A nossa luta transcende esse mundo físico. Aí nós entramos em batalha espiritual, orando, clamando, suplicando, fazendo campanhas de oração, jejuns, né, buscando o Senhor. Então, Paulo ensina isso. Que não basta só as armaduras, mas precisamos também estar com uma vida de oração. A oração, ela, como se diz, ajusta as peças das armaduras. Ele fala do capacete da salvação, né, da couraça da justiça, do cinto da verdade. Fala do sapato da preparação do evangelho, do escudo da fé. Fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora fala sobre a oração. A oração faz todas estas armaduras funcionar, né, funcionar certinho. Funcionar na sua área. Então, sem a oração, irmãos, não tem vitória. Então, Paulo pede oração também, porque às vezes eu peço oração aqui para nós, não é vergonhoso. Olha o que Paulo fala, e orem também por mim. Paulo também pediu oração, ele estava preso, mas o evangelho não estava preso. Ele pedia oração para ficar rico? Não. Ele pediu oração para sair da prisão? Também não. Não. Olha só a oração que Paulo pede. Olha o interesse, ele estava tão disposto.
O foco dele era servir a Deus, que ele não estava preocupado com ele. Orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, olha só, para que eu possa explicar corajosamente o segredo o segredo revelado pelas boas obras. Agora eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar esta mensagem. Como, olha só, embaixador de Deus, portanto, orem para que eu siga falando. Ele não pediu para ser livre. Ore para Deus me tirar da prisão. Ore para Deus me libertar dessas cadeias. Não, ele pediu para ele continuar falando, escrevendo, falando corajosamente em nome do Senhor, como era o dever dele. Ele sentia esse dever. Ele não pede oração, irmãos, para sair daquela situação de adversidade. Olha só, o foco do apóstolo era o reino dos céus. Se estava gerando frutos, se importa se é livre, se importa se é preso, aonde ele estava, como ele estava vivendo, não importava. Ele queria que a vida dele, de alguma forma, pudesse render lucro para o reino dos céus, levar almas ao conhecimento dos céus, levar pessoas a conhecer Jesus. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele não estava nem um pouco preocupado as dificuldades, a situação que ele estava vivendo, mas ele estava preocupado em proclamar o evangelho. Então ele pede oração para a igreja, para que ele possa ser usado, né? Para que ele possa ter as palavras certas para explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas, o segredo do evangelho. Então, olha, quando a gente olha por este pedido que Paulo faz, irmãos, a gente dá uma repensada, né? Muitas das vezes nós não queremos, né, passar nada, nenhum problema pela causa de Cristo, mas aqui a gente vê um exemplo, um homem que não tinha a vida como preciosa. Ele queria estar fazendo a vontade de Deus. Podemos, irmãos, precisamos aprender com o apóstolo Paulo, de estarmos preocupados em sermos úteis. Orar ao Senhor, Senhor, o que eu posso ser útil? O que eu posso fazer em prol do teu reino? Pai, eu não quero viver essa vida curta que eu tenho aqui neste mundo sem fazer algo para o Senhor, não. Começa a preocupar, irmão, irmã. Quem sabe você está tão acomodado, nunca pensou em fazer a obra do Senhor, evangelizar, servir a Deus na casa dele, fazer algo para o Senhor. E você tem condições, nós temos, todos nós. Então isso aqui é para trazer um despertamento para nós. Paulo estava encarcerado e pedia que ele instruía as igrejas que ele já tinha implantado ou que ele tinha visitado. Agora ele não podia ir pessoalmente, enviava cartas, né? E aí Deus sabe de tudo. E estas cartas nos servem até nos dias de hoje. Olha aqui, tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito até mesmo de Paulo ser preso, para ele escrever as cartas, porque se ele não fosse preso, muitas cartas não seriam escritas, porque tem várias cartas que foram escritas da prisão. E ele precisou escrever naquela época. Então essas cartas chegaram até nós, nos instruindo nos caminhos do Senhor. Por isso que todas as coisas, até o sofrimento, até as dificuldades, têm propósito. Serviu naquela época e serviu para nós nos dias de hoje. Olha como é que Deus é tremendo. Então tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que Deus permite que nós fazemos, ou Ele coloca para nós fazer, é para a honra e glória do nome dEle. Entendemos isso, que possamos entender isso, que possamos dizer ao Senhor, eis-me aqui. E aqui Paulo não está orando, pedindo, quer dizer, ele não está pedindo para a igreja orar, para Deus tirar o sofrimento dele. Mas ao contrário, ele estava pedindo para a igreja orar, para que ele pudesse, mesmo preso, falar do evangelho corajosamente. Era o pedido de oração de Paulo. Talvez se fosse eu, falava, ó igreja, ora por mim, para Deus me tirar aqui dessa masmorra, para Deus me livrar dessas correntes, para Deus me tirar aqui dessa prisão. Mas Paulo,
A preocupação dele era tanta com o reino que ele não estava preocupado com ele. A preocupação dele era fazer a vontade de Deus a tal ponto que ele não estava preocupado com o seu próprio bem-estar. Isso é um verdadeiro servo do Senhor que nós possamos tomar por exemplo. Quantas das vezes nós não queremos problema nenhum, problemas nenhum, e muitas das vezes nem é pela causa do reino. Nós que queremos ter uma vida sossegada, tranquila, sem compromisso, vivendo só para nós. É um perigo isso. Naquele dia, nós vamos dar conta diante do Senhor. Não podemos viver essa vida só pensando em nós. Seríamos egoístas se agirmos assim. Devemos pensar no reino dos céus. Devemos pensar se fosse Jesus no nosso lugar, o que ele estaria fazendo? Será que ele estaria num sofá sossegado, assistindo uma TV, uma Netflix, com o pé para cima e as tantas almas morrendo aí na rua? Será que ele estaria assim? Eu acredito que não. Eu acredito que ele estaria pelas ruas, quem aceitasse bem, quem não aceitasse amém, ele estaria aí pregando o evangelho, anunciando as boas novas, querendo que o reino de Deus, o reino do Pai cresça. Amém? Que nós possamos tomar esse exemplo do apóstolo Paulo, que pediu oração para a igreja. Ele ensina a igreja a orar. Agora ele pede oração para a igreja, não para ele ser salvo dos problemas, mas sim para ele ter poder, capacidade, coragem para continuar anunciando o evangelho. Amém? Que Deus nos ajude. Um ótimo sábado, domingo, um ótimo final de semana para os ouvintes. E neste momento quero te convidar, vamos fazer a oração da fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós estamos aqui nesta tarde de sábado, uma vez mais, juntamente com a igreja do Senhor, com os nossos irmãos, anunciando, falando da palavra do Senhor e também orando, Deus. Que maravilha esse assunto que falamos hoje do apóstolo Paulo, na carta aqui aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18 em diante, falando sobre que devemos orar em todo o tempo, orando em espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E Paulo também pede oração por ele, não para que ele pudesse ser liberto das correntes, porque ele estava preso, não para ele ter uma vida quieta e sossegada, mas ele orava, ele pedia oração para a igreja, para orar por ele, para que a palavra de Deus pudesse ter liberdade na boca dele, que ele pudesse continuar anunciando o evangelho corajosamente. Deus, que nós possamos, Pai, Senhor, que possamos ter este amor, esse desejo, meu Deus, pelas obras do Senhor, pelas coisas do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Aqui o apóstolo nos dá o exemplo, estava preso por causa de Jesus, mas em momento nenhum ele reclama. A gente vê que da prisão ele escreve para a igreja, aos filipenses, para que eles se alegrassem no Senhor, regozijem no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijem. Meu Pai, nós temos 1000 motivos para nos alegrar, para nos regozijarmos na presença do Senhor. O Senhor nos deu a alegria da salvação. A alegria nossa independe das circunstâncias, independe deste mundo, porque a nossa alegria vem dos céus. Pai, alegra os nossos corações, alegra os corações dos nossos ouvintes, que eles possam ser alegrados pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que possamos receber a alegria dos céus nesta tarde. Pai, nos dá um final de semana abençoado, Pai, de livramentos. Oro pelo teu povo, oro pela salvação de almas, oro pela libertação de almas. Deus liberta, Deus cura. Senhor, faz o milagre na vida dessas pessoas que precisam de um milagre. Senhor, eu quero entregar cada pedido, cada nome.
eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e lhe suplico, Deus, tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Que seja uma tarde de cura, de libertação, de milagres, de comunhão com os céus. Deus de poder e maravilhas, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o Senhor, pois o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus poderoso. Não há, Senhor, outro Deus além de ti, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu entrego, Senhor, cada irmão que está nesse momento orando, pedindo uma cura, pedindo um milagre, pedindo uma bênção, que o Senhor possa ir de encontro com o teu filho e com a tua filha. Deus, é no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos nossos ouvintes que estão aqui conosco, meu Deus, que estão aqui em oração. Visita aqueles que estão hospitalizados, Deus, ministra a cura, a saúde, a libertação. Visita jovens, adolescentes, crianças. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre o teu povo. Eu peço a tua bênção sobre a igreja. Senhor, fica conosco, Pai. Senhor, esta é a oração que eu faço. E te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse desta palavra, que nós possamos refletir na palavra do Senhor nesta tarde de sábado. Fiquem todos com Deus, nós voltamos à meia-noite, se Deus quiser, e vocês é o nosso convidado. Amém? Até a meia-noite, se assim o Senhor permitir. Deus abençoa, ótimo final de semana.